O mundo está a nos clamar, a mensagem não vai prosseguir se o amor não se espalhar. A esperança que nos faz vibrar nos enche de forças pra mudar. A mensagem só vai ter valor se o amor de Jesus se espalhar. Vamos semear amor no mundo e unir nossas mãos com fervor. Já é tempo de falar e a todos proclamar que muito em breve Jesus vai voltar. A mensagem não vai prosseguir se o amor não se espalhar. A esperança que nos faz vibrar nos enche de forças pra mudar. A mensagem só vai ter amor se o amor de Jesus se espalhar. Vamos semear amor no mundo e unir nossas mãos com fervor. Já é tempo de falar e a todos proclamar que muito em breve Jesus vai voltar. Vamos semear amor no mundo e unir nossas mãos com fervor. Já é tempo de falar e a todos proclamar que muito em breve Jesus vai voltar. Muito em breve Jesus vai voltar. Muito em breve Jesus vai voltar. Vai voltar. Amém? Queremos agradecer por esse hino maravilhoso. Que mensagem inspiradora, né? Com certeza prepara o nosso espírito para a mensagem e para a reflexão que nós teremos nessa manhã. Amigos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus. Uma alegria recebê-los aqui conosco. Parabéns para você que veio, escolheu estar aqui. Eu não tenho dúvida que sairemos daqui melhores do que aqui chegamos, transformados pela graça de Deus. Porque ao estarmos na igreja, irmãos, fomos alcançados pelo Espírito Santo, sabia? Eu costumo dizer que ninguém vem à igreja se não for por influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está trabalhando na humanidade, ainda está conosco.
Ainda, a profecia fala que o Espírito do Senhor não permanecerá para sempre no homem. Isso é uma grande verdade, que o Espírito Santo, ele não permanecerá para sempre. Então até lá, louvado seja Deus, porque Ele ainda está trabalhando em nosso meio, está convertendo corações e atua poderosamente em sua igreja para o cumprimento da sua missão. A missão de Deus, como nós estudamos na lição da Escola Sabatina, é alcançar o mundo com a mensagem, porque Deus não é Deus de um povo só, Deus não é Deus de uma nação só, Deus é Deus de todos os povos, e como parte desse processo, Deus nos levanta, nos chama para sermos testemunhas do amor de Jesus Cristo para outras pessoas. O melhor prazer daquela pessoa que se converte, irmãos, é testemunhar de Jesus. É testemunhar de Jesus. É uma alegria muito grande, né? Mas antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria fazer uma menção de maneira especial, irmãos. Hoje nós teremos um momento muito especial, porque nós iremos fazer a ordenação de uma irmã aqui da igreja. Nós iremos então fazer a ordenação da irmã Marli. Queria convidar a irmã Marli aqui à frente. Olha, a ordenação é um ato solene de reconhecimento do chamado de Deus para o serviço. Então, por meio desta cerimônia, a igreja ela reconhece oficialmente que a irmã Marli ela está apta para exercer todas as funções importantes destinadas pela igreja, né? Então, nós estamos muito felizes pela ordenação da irmã Marli, e de maneira muito especial, eu queria convidar aqui à frente também o esposo dela, né? O irmão Irineu. Pode vir, Irineu. Aqui é seu companheiro, né? Pode vir aqui à frente. O ministério dela não pode ser efetivo sem seu esposo também, e vice-versa. O Irineu também exerce algumas funções importantes aqui na igreja, já trabalhou no ancianato também, não é isso, Irineu? Então nós temos aqui um casal, irmãos, que tem uma representatividade muito singular para a igreja, ok? Como a irmã Marli ainda não é ordenada ao ministério, então existem algumas limitações para algumas funções exercidas pela igreja, mas sendo ordenada, ela agora está apta para poder exercer todas as funções, inclusive alguns rituais ensinados pela igreja. Então nós estamos muito felizes. E também exige muita responsabilidade, né, irmã Marli? Quando Deus nos chama, Deus nos capacita, mas com isso Ele também nos dá algumas responsabilidades importantes, né? Nós somos o exemplo para essa sociedade, para a igreja, exemplo no falar, no se posicionar. E Deus viu essas qualidades importantes em você, sabendo que a igreja reconhece também esse chamado que Deus fez para você, tá bom? Eu queria ler um verso da Bíblia que está registrado aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 em diante. Diz assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou a bispa seja irrepreensível, esposa de um só marido, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Então essas são as qualidades, os atributos que se espera de um líder, especialmente um líder ordenado, consagrado ao exercício do ministério.
Então que Deus abençoe muito a senhora. Deus te dê muita sabedoria para continuar exercendo essa função tão importante, tão maravilhosa que você já vem exercendo aqui de maneira muito especial. Por isso, geralmente, na cerimônia de ordenação nós fazemos imposição de mãos. E tem alguns significados importantes a imposição de mãos. Primeiro, ela representa o reconhecimento da igreja, mundialmente falando, que a chamou para o exercício dessa função, para ser uma serva do Senhor. E por isso é uma grande honra. E com essa grande honra, vem grandes responsabilidades diante de Deus. Em segundo lugar, nós estamos, irmãos, através da imposição de mãos, separando a irmã Marli para o serviço sagrado da pregação do Evangelho. E por fim, a imposição de mãos é um clamor a Deus para que Deus derrame o Espírito Santo sobre sua vida, para que todos os dias, cheia do Espírito Santo, você viva de maneira irrepreensível, testemunhando para a família e para a comunidade a qual você estará inserida também, tá bom? Eu queria convidar de maneira especial aqui agora os nossos anciãos da igreja, irmão Márcio, irmão Edenilson e irmão Anderson. O irmão Anderson não está aqui hoje, né? E antes de nós nos ajoelharmos, fazermos aqui a imposição de mãos, clamarmos a Deus e orarmos, irmãos, no dia 27 desse mês, nós iremos celebrar o dia do ancianato. O dia do ancianato. Então, especialmente aqui na divisão sul-americana, todas as igrejas estarão celebrando o dia do ancianato. E também queremos agradecer a esses grandes homens de Deus que têm feito um trabalho maravilhoso, têm feito um trabalho muito singular, são inspiradores, trabalham em prol da missão, da causa de Deus, são visitadores, exercem algumas funções importantes, né? Estão sempre dispostos a ajudar. Então por isso nós queremos assim agradecer muito a dedicação de vocês, né, ao Sagrado Ministério. E que Deus continue abençoando muito a família também. Eu queria convidar aqui também, irmãos, a irmã Carmen. Pode vir, irmã Carmen. O ministério dele também não pode ser eficiente sem a companheira, sem a esposa, né? E também quero convidar aqui a irmã Vânia. A Vânia, cadê a Vânia? Está aqui? Pode vir, Vânia. São recém-casados, viu, irmãos? Irmão Márcio selou sua vida com a irmã Vânia. Teve uma cerimônia muito bonita aqui na igreja. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Olha, nós estamos muito felizes pela vida de vocês, tá bom? Nós vamos nesse momento nos ajoelhar. E em um dado momento da oração nós faremos a imposição de mãos. Só os anciãos. Só os anciãos. Os anciãos ordenados em ofício. Talvez possa ser que tenha algum ancião aqui que não esteja em ofício. Mas aqueles que estiverem também, você também pode contribuir fazendo essa imposição conosco, tá bom? Temos algum pastor aqui jubilado? Não, né? Não temos. Tá bom. Senão nós iríamos convidar você à frente também. Então vamos nos ajoelhar. Vamos nos ajoelhar aqui à frente. E vamos pedir a bênção. Eu queria pedir para o irmão Irineu colocar a mão sobre os ombros da irmã Marli, para esse momento de oração. Você, em espírito de reverência também, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido bom Deus, maravilhoso Pai Celestial, nossa gratidão, Senhor, em primeiro lugar, porque fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não mediu esforços
para derramar seu precioso sangue para perdão dos nossos pecados, Pai. E hoje somos salvos, temos o nosso nome registrado no livro da vida, Pai. E com isso também temos grandes responsabilidades, porque o Senhor também nos levantou para exercermos funções de responsabilidade na Tua igreja, Pai. É um chamado para brilharmos até Jesus voltar. E hoje nós estamos felizes com a irmã Marli, essa serva do Senhor, que tem dedicado a vida à missão da Tua igreja, as responsabilidades atribuídas a ela, que tem cumprido com essa missão com muito amor, muita dedicação e carinho também, Pai. O Senhor continue abençoando sua vida, os demais amigos, anciãos que aqui estão também, Senhor, e suas esposas. Que o Senhor os continue abençoando nesse ministério, o episcopado, Pai, missão de pregar, de anunciar, de ajudar outras pessoas também, no propósito de se prepararem para o grande dia da volta de Jesus. E de maneira especial agora, Senhor, queremos levantar as nossas mãos sobre a irmã Marli. Nessa cerimônia de ordenação, queremos, ó Deus, de maneira muito especial, clamar ao Senhor para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida dela, Pai. Que ela continue exercendo de maneira maravilhosa, incrível e sensacional a missão que o Senhor confiou a ela. Tome-a em Teus braços de amor, Pai. Cuide dela. Cuide da vida dela. Que ela continue permanecendo firme na fé, na confiança em Jesus, e ajudando outras pessoas a se prepararem cada dia mais para a breve volta de Jesus. Tome em Teus braços de amor mais uma vez, Pai, e consagramos ela ao ministério todos os dias, até a morte ou até a volta de Jesus. Tome em Teus braços também o seu esposo, cuide dele, que continue sendo um apoiador a essa missão. E também, Senhor, aos demais amigos que aqui estão, os anciãos, as suas esposas, cuide de cada um deles. Oramos e agradecemos por essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. E a igreja diz: amém. 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 Eu queria nesse momento pedir aqui ao irmão me ajudar a trazer uma lembrancinha aqui. Nós trouxemos aqui uma lembrancinha para vocês. Pode trazer aqui. Irmã Marli, toma uma lembrancinha aqui para você, tá bom? Deixa eu... As esposas e o esposo também merecem, né? Então que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Eu queria pedir para bater uma foto aqui. Poderia bater? Bateu? De pertinho? Tira mais uma aqui. Maravilha, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Agora a nossa irmã Marli, definitivamente apta para o exercício do ministério. Deus seja louvado, né?
queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Hoje nós vamos meditar nesse salmo, talvez um dos salmos, não o mais, mas um dos mais significativos de toda a Bíblia, né? Eu gosto muito desses salmos. E hoje nós vamos aprender algumas histórias importantes aqui, tá bom? O tema dessa manhã é esse daqui, ó. A jornada da ovelha, uma caminhada até a eternidade. Até a eternidade. Olha, às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que jamais chegaremos a certos lugares. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que Deus ele é especialista em levar pessoas improváveis a lugares inimagináveis. Eu sou de uma família de origem pobre, passei por muitas lutas e dificuldades na vida. E hoje, olhando para trás, entender quem eu me tornei, a família que eu constituí, eu sou muito grato a Deus. E eu entendi uma coisa, que o nosso passado não pode determinar quem seremos no futuro. O seu passado, você não muda. O seu passado, você não consegue mudar. Mas aquilo que você pode se tornar e ser no futuro, isso sim você pode determinar e mudar. Eu tive muitos motivos para ser uma pessoa completamente errada nessa vida. Tanto pelo meu âmbito familiar, quanto pela comunidade pela qual eu estava inserida. Mas graças a Deus, irmãos, Deus me levou a pastos verdejantes, a lugares maravilhosos. E hoje eu sou muito feliz pela família que eu constituí, pela esposa que eu tenho, os 2 filhos maravilhosos que tenho também, porque Deus tem conduzido a minha vida, tem conduzido a minha história, Ele pode conduzir a sua vida e a sua história também. Por isso eu queria convidar você a ler o Salmos capítulo 23. Vamos fazer aqui uma leitura responsiva, tá bom? Eu leio um verso e você lê o seguinte. Depois eu leio um outro verso e você lê o posterior, tá bom? Então eu começo aqui com Salmos capítulo 23. Mas antes vamos fazer uma oração? Mais uma oração? Querido bom Deus, querido Pai, nossa gratidão, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a nossa família. E agora pedimos ao Senhor que nos dê a direção do Espírito Santo na compreensão desse texto, desses salmos, que é muito importante para a nossa vida. Abençoe o teu povo nessa manhã, é o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Salmos capítulo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês? Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Amém. Olha que interessante, irmãos. O Salmo capítulo 23 apresenta um cenário extraordinário. O cuidado de um pastor em relação à ovelha. E para entendermos aqui o contexto do Salmo capítulo 23, a gente precisa entender
como um pastor cuida de ovelha. Alguém já viu alguma ovelha ao vivo alguma vez aqui? Não? Alguém já viu ao vivo uma ovelha? Chegou a ter a oportunidade de cuidar de uma ovelha, passar a mão nela, alguma coisa nesse sentido? Para muitos não é muito conhecido, porque não é tão da nossa esfera aqui, da nossa região, né? Mas o pastor de ovelhas, irmãos, ele tem aqui alguns cuidados em relação a uma ovelha. Então eu vou mostrar para vocês aqui algum contexto a respeito de como um pastor cuida de ovelha, para você entender claramente aqui as lições que o livro de Salmos ele tenta trazer para cada um de nós, entendeu? Olha, quando nós lemos Salmos capítulo 23, muitas vezes nós temos dificuldade de imaginar o cenário. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o pastor conduz a ovelha a pastos verdejantes. Quando você vê na Bíblia pastos verdejantes, o que é que vem na sua mente? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça de pastos verdejantes? Um lugar como? Um lugar bonito, cheio de mato, capim, cheio de árvores floridas, etc e tal. Mas, irmãos, isso nunca foi verdade bíblica. Pastos verdejantes é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos ser. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de deserto, o deserto que a Bíblia fala não é um deserto de areia, é um deserto de pedra, rochoso, barrancos, desfiladeiros. Então João Batista, quando ele aparece pelo meio do deserto, é nesse cenário. E os pastos verdejantes que a Bíblia menciona, irmãos, é justamente nessa geografia, nessa localidade. Um lugar rochoso, montanhoso, de pedras. E eram moinhas. Os pastos verdejantes que a Bíblia menciona eram moinhas que nasciam dentro das pedras. Tem um vídeo aqui de um grande teólogo que ele explica e tem uma tradução simultânea desse vídeo. Eu queria mostrar para vocês entenderem que pastos verdejantes são esses descritos aqui no livro de Salmos capítulo 23. Porque Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, e ele viveu nesse cenário que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O pasto verdejante é justamente nesse cenário. Olha aqui, ó. Se puder aumentar um pouquinho, acho que tá bom aí, tá bom. O deserto da Judeia até o sul de Israel, esse era o lugar do pastoreio de Davi. E ali a gente aprende algo que nos surpreende. O Negev é chamado de deserto, mas acreditem se quiser, aqui também é chamado de pastos verdejantes. Olha aqui, ó. À primeira vista, você pode pensar, não sei não. Olha as ovelhas. O Salmo 23 nos faz imaginar que pastos verdejantes são campos planos e verdes. Não há ovelhas em áreas de plantação. Os campos de alimento eram mantidos com zelo e muito cuidado, e ninguém gostaria de ovelhas pisando e estragando o plantio. Essa, sim, é a terra dos pastores. Na colina, você pode ver caminhos bem marcados. Essas são marcas talvez de centenas de anos. São caminhos onde as ovelhas não se desviam, ou seja, são caminhos retos. A palavra tzedek é a palavra para caminho justo ou caminho correto. Mas como isso pode se chamar pasto verdejante? Pois é, a resposta é que ali há um pouco de umidade. A brisa da manhã, do oeste do Mediterrâneo, um orvalho, faz com que essa umidade condensada escorra pelas pedras, gotejando no solo. E quase sempre, perto das pedras, você encontra algo verde. É aqui que é o pasto. Aqui se refere como pasto verde ou pasto verdejante. Isso muda a nossa impressão de um pasto verdejante, não? Um pastor então procura locais pelos montes, e as ovelhas comem um pouquinho aqui e ali, seguindo adiante até o próximo monte, até a próxima refeição. O que Deus está nos sugerindo aqui é que não há como se alimentar parado, mas se você o seguir, Ele sempre encontrará uma porção para você. Esses são os pastos verdejantes, tá vendo? Preocupações são lidar com os problemas de amanhã,
nos pastos de hoje. No deserto você aprende que o pastor vai te levar onde você precisa agora. Daqui 10 minutos, ou daqui 10 dias, ou daqui 10 anos. Basta confiar e seguir o pastor. Interessante, né, irmãos? Então você percebe aqui que nos tempos bíblicos, pastos verdejantes eram essas pequenas vegetações que surgiam entre as rochas. E era para ali que as ovelhas eram conduzidas pelo pastor, para que elas pudessem se alimentar. E assim sucessivamente, né? Uma outra cena que aparece aqui no Salmo, capítulo 23, é o quê? O vale da sombra e da morte. São dois cenários. O primeiro, pastos verdejantes. O segundo cenário que aparece no Salmo capítulo 23, o vale da sombra e da morte. Por que vale da sombra e da morte? Saberia dizer, não? Irmãos, essa foto é uma foto original desse vale, descrito por Davi aqui no capítulo 23. As ovelhas, irmãos, eram conduzidas por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Elas eram conduzidas por esse caminho. E ao comando do pastor, elas passavam por aqui, ó. Era um desfiladeiro muito alto. Irmãos, se alguém ou uma ovelha caísse aqui, ó, já era, não tinha o que fazer mais. A pessoa morria. Os teólogos dizem, irmãos, que tem cerca de 1000 metros de altura esse desfiladeiro aqui. Por isso que Davi, quando ele menciona, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque na mentalidade dele, na concepção dele, como um pastor que cuida daquelas ovelhas para que nenhuma caísse por aqui, ó, ele entendia que ainda que ele passasse pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria mal nenhum, porque Deus era o condutor da vida dele. Então aqui, irmãos, essa é a cena do vale da sombra e da morte, né? Era um lugar estreito, muito perigoso, e que se alguém caísse ali, não tinha mais o que fazer. A pessoa morria, ou se uma ovelha caísse também, o desfiladeiro era muito alto, muito comprido e grande, e era impossível alguém sobreviver a uma queda dessa daqui. Então por isso que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Uma outra cena que aparece aqui é o aprisco, no Salmo capítulo 23. Olha aqui como que era o aprisco de antigamente, irmãos. Então eles construíam esse aprisco para poder proteger as ovelhas dos perigos noturnos, dos lobos, dos bichos ferozes, né? Então sempre ao final do dia, próximo do pôr do sol, um beduíno, um pastor de ovelha, para proteger as ovelhas, eles conduziam as ovelhas para esse curral aqui, para esse aprisco, ó. E elas entravam ali e passavam a noite seguras, protegidas. Irmãos, você sabia que um aprisco não tinha porta? Não existia porta no aprisco, nos tempos bíblicos. E quem era a porta? Era o próprio pastor. Por isso que ele dormia aqui, ó, na porta, protegendo as ovelhas, para que elas não saíssem. Tanto que quando você vai lá para o Novo Testamento, João capítulo 10, Jesus fala que ele é a porta. Para entrar tem que passar por mim, para sair tem que passar por mim também. Ele é a porta que protege as ovelhas. Por isso, quando você está protegido em Jesus Cristo, a vida é totalmente diferente. É muito bonito isso aqui. Uma outra cena, ou uma outra informação que aparece aqui no Salmo capítulo 23, é essa daqui, ó. Aqui é a foto de um beduíno. Na mão direita dele, ele tem uma vara, e na mão esquerda ele tem um cajado. O texto fala assim, ó: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu li o Salmo capítulo 23, irmãos, eu pensava que vara e cajado era a mesma coisa, mas não são. Eram instrumentos diferentes que o pastor utilizava no cuidado das ovelhas. Então, por exemplo, a vara era um instrumento de proteção. Era um instrumento de proteção. Proteção do quê? Dos bichos.
Então, se algum animal viesse atacar alguma ovelha, eles utilizavam esse instrumento, que era um instrumento pesado, irmãos. E uma batida com esse instrumento poderia quebrar assim o pescoço de um animal e espantar um animal que talvez fosse atacar alguma ovelha. Então eles utilizavam aqui a vara como instrumento para poder proteger as ovelhas. O cajado, ele não era um instrumento de proteção, mas era um instrumento de salvação. Normalmente, quando uma ovelha caía no buraco, eles utilizavam esse cajado aqui, ó. Aqui ficou um pouco descontextualizado. Eles usavam esse cajado para poder puxar alguma ovelha, porque olha aqui, ó, na mão esquerda, tá vendo? Tem uma encurvatura aqui, ó, onde eles pegavam a ovelha pelo pescoço e puxavam ela. Ou seja, temos dois instrumentos aqui no livro de Salmos, capítulo 23. Um, vara, instrumento de quê? Proteção. E o outro, que era o cajado, que também era um instrumento de salvação. Porém, irmãos, a vara tinha outro significado. Ela também servia, irmãos, como instrumento de correção. Por ser um instrumento pesado, um beduíno, um pastor nos tempos de Davi que cuidava de uma ovelha, ele também usava a vara como instrumento de correção. Por quê? Porque, irmãos, existiam muitas ovelhas rebeldes, ovelhas desobedientes, e que muitas vezes se desgarrava das outras ovelhas, tentava fugir. Aí, o que o pastor fazia? Muitas vezes, para proteger a vida da ovelha, ele pegava essa vara e quebrava a patinha da ovelha. Nossa, mas pastor, que violência é essa, irmãos? Era para proteger e preservar a vida da ovelha. As ovelhas rebeldes muitas vezes se descolavam do bando e fugia, e muitas vezes, irmãos, se tornava uma presa fácil dos predadores naquela época. Era muito comum isso. E essas ovelhas que eram rebeldes, então, para proteger e preservar a vida da ovelha, o que o pastor fazia? Quebrava a patinha da ovelha. Tanto que muitas pessoas ficam chocadas com uma situação dessa, irmãos. Mas era um método que o pastor usava para proteger as ovelhas, irmãos. Tanto que, quando você vê uma cena de um pastor carregando aqui uma ovelha nas costas, irmãos, é porque provavelmente ele quebrou a patinha da ovelha que estava muito rebelde. Isso daria muito mais trabalho para ele também, entendeu? Ele teria agora que carregá-la nas costas, dar água, dar alimento, dar sustento. E isso se tornaria um pouco mais dificultoso para ele no cuidado dessa ovelha. Mas era assim que ele agia. Por quê? Porque o amor pela ovelha era tão grande, tão profundo, que muitas vezes ele precisava quebrar a pata da ovelha rebelde. Você já começa a entender aonde que o Salmo vai nos levar aqui, né, irmãos? Às vezes, se for necessário Deus quebrar uma pata, irmãos, por amor, Ele quebra. Ele quebra. Para preservar uma vida, às vezes, irmãos, Deus tem atos estranhos, mas é sempre por amor, ok? Irmãos, agora outra coisa interessantíssima aqui no livro de Salmos, que aparece aqui no Salmo capítulo 23, e eu queria agora que você olhasse para a sua Bíblia aí no Salmo capítulo 23. Olha aí na sua Bíblia, abra aí sua Bíblia novamente no Salmo capítulo 23, algumas letras em negrito no início dos versos. Observa aí o Salmo capítulo 23, você consegue identificar? Sim ou não? Sim. No Salmo 23, existem 3 letras em destaque. 3 letras, não são palavras, são letras, tá bom? A primeira aparece na onde? O versículo 1, que é a letra O. A segunda aparece no verso 4, que é a letra A. E a terceira aparece na onde? No verso 5, que é a letra P. Conseguiu achar aí, não? O que significa isso aqui, irmãos?
o que significa isso daqui? Os salmos, originalmente, ele foi escrito, eles eram hinos cantados pelo povo de Israel. Essas letras em destaque aqui, essas 3 letrinhas, marca o início de cada estrofe do hino. Ok? Então existem 3 letras em destaque aqui, ó. E essas letrinhas marcam o início de cada estrofe do hino. Então o Salmo capítulo 23 é composto por quantas estrofes? 3 estrofes. E cada estrofe, na primeira estrofe, você percebe algo interessante. Davi fala de Deus na terceira pessoa do masculino singular. Ele me faz repousar, ele me guia, ele me conduz, ok? A segunda estrofe, ele muda, ele faz uma mudança interessante. Davi passa a falar diretamente com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. É muito interessante isso daqui, irmãos. Então, todas as vezes que você vê essa demarcação em cada salmo, é o início de cada estrofe do hino cantado. Então, Salmo capítulo 23 é um hino cantado, composto por 3 estrofes. Agora, outro detalhe extremamente interessante, irmãos. Ó, descontextualizou aqui, tá vendo? É a palavra Senhor. A palavra Senhor aparece no início do salmo e aparece na onde? No final. Você viu aí a palavra Senhor em caixa alta, sim ou não? Começa no Salmo, capítulo 1, olha lá, ó, o Senhor é o meu pastor, e ela termina o versículo 6 dizendo o seguinte: na casa do Senhor. A palavra começa com a expressão Senhor e termina com o nome Senhor. A título de curiosidade, para você que gosta de estudar bastante a Bíblia, essa palavra aqui, esse nome, que é uma atribuição a Deus, todas as vezes na Bíblia Sagrada que você vê em caixa alta, com todas as letras maiúsculas, é uma referência ao tetragrama sagrado, é o nome original de Deus. É o nome original de Deus. Você sabe qual que é o nome original de Deus, irmãos? O nome original de Deus é esse daqui, ó. YHWH. Aqui no alfabeto hebraico nós temos um Iod, um Rei, um Vav e um Rei. É composto por 4 vogais, aliás, por 4 consoantes. O alfabeto hebraico não tinha vogais, ela era composta por consoantes. E o nome original de Deus é esse aqui, ó, YHWH. Então, essa questão que dizem por aí que o nome original de Deus é Jeová, isso não é bíblico. É um dos nomes dado a Deus, mas não é o nome original de Deus. Até porque a palavra Jeová surgiu no 12º século depois de Cristo. Ó, deixa eu só mostrar algumas curiosidades para vocês. O povo no passado, irmãos, eles fizeram a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, ok? Essa é a Septuaginta aqui, ó. Como eles traduziram o alfabeto hebraico para o grego, e o hebraico não tem vogais, é composto apenas por consoantes, quando eles fizeram essa tradução, no lugar da palavra YH, das letras, né? Aqui você só consegue soletrar, você não consegue pronunciar. Quando eles traduziram o YHWH para o grego, no lugar de YHWH eles colocaram a palavra Kyrios, que significa meu Senhor. Então nessa Bíblia Septuaginta você vai ver assim, ó, Kyrior Deus, que é uma referência ao tetragrama sagrado, ao nome original de Deus. Aí quando foi cerca de 700 anos depois de Cristo, um grupo zeloso, estudiosos da palavra de Deus, irmãos, chamado maçoretas, eles fizeram e deram a primeira pronúncia para o nome de Deus. Eles pegaram aqui, ó, o A e o E e colocaram aqui no tetragrama.
duas vogais. Eles implementaram aqui no nome de Deus. E deu aqui a primeira pronúncia, Yahweh. Ok? Então na Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui, ó, aparece Yahweh Deus. Enquanto na sua aparece Senhor Deus, na Bíblia de Jerusalém aparece Yahweh Deus. Na edição pastoral, irmãos, eles pegaram a palavra Jeová, que é da Igreja Católica, e fizeram uma tradução do grego para o latim e colocaram Javé Deus. Então na edição pastoral, se você pegar a Bíblia Católica da edição pastoral, aparece assim, ó, Jeová Deus, enquanto nessa daqui aparece Senhor Deus, né? A palavra Jeová surgiu no 13º século. Pegaram a palavra Adonai e pegaram as três vogais de Adonai e colocaram aqui, ó, no YHWH, no nome original de Deus, da onde surgiu a palavra Jeová. E Yahová, da onde surgiu a palavra Jeová. Interessante isso daqui, muito interessante. Então qual é o nome original de Deus, irmãos? YHWH. Agora, por que eu mencionei isso daqui? Irmãos, olha, Davi, ele começa e termina o Salmo capítulo 23 com o nome de Deus para mostrar uma coisa muito interessante, uma verdade muito poderosa. Deus está no começo e no fim da nossa jornada. Ele está no começo e no fim da nossa jornada. Ele está presente em cada etapa da nossa vida. Isso é muito interessante, irmãos. Porque Deus não nos abandona. Está sempre conosco, nos conduzindo e nos direcionando. Eu acho muito interessante. Agora, a parte mais bonita do Salmos capítulo 23, irmãos. Isso daqui, eu queria que você redobrasse a sua atenção. Aqui eu contextualizei um pouco o Salmo capítulo 23. Mas eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque eu queria fazer uma aplicação importante para todos nós nesse momento. Quando eu estava escrevendo aqui, irmãos, o sermão, eu comecei a pensar em alguns cenários, algumas questões que aparecem aqui no Salmo capítulo 23. Olha, o Salmo 23, ele tem 3 estrofes, e cada estrofe mostra um cenário pela qual a ovelha está andando, ok? Agora vamos tentar imaginar. A primeira estrofe do Salmo capítulo 23 fala assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui está o primeiro cenário do Salmo capítulo 23. Qual é o cenário do Salmo capítulo 23? Pastos verdejantes. E eu pergunto a vocês, esse cenário de Salmo capítulo 23, na primeira estrofe, é um cenário triste ou feliz? Feliz. É um cenário feliz. Porque a ovelha tem comida, tem abrigo, tem proteção. Só que o Salmo capítulo 23, ele fala que essa ovelha que está andando com o pastor, a jornada dela com o pastor não é apenas na onde? No pasto. O mesmo pastor que cuida dessa ovelha, ele fala: ovelha, lembre-se de uma coisa, você não vai andar apenas no pasto, mas na sua jornada você atravessará outros cenários da sua vida. E qual é o segundo cenário que aparece aqui em Salmo capítulo 23, na segunda estrofe? Vale da sombra e da morte. O texto diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. O segundo cenário, queridos irmãos, já não é um pasto verdejante. Como é o segundo cenário do Salmo capítulo 23? Vale da sombra e da morte. É um cenário triste ou feliz? Como é que a Bíblia descreve esse cenário mesmo? Vale da sombra e da morte. Ou seja, um cenário triste, sombrio. Portanto, irmãos, o Salmo capítulo 23 está dizendo o seguinte: uma ovelha que é guiada pelo pastor precisa entender
que sua jornada não acontece apenas em pastos verdejantes. E às vezes, irmãos, nós como cristãos não entendemos isso. Às vezes, como cristãos, cobramos e exigimos uma paz e uma bonança de Deus que Ele nunca prometeu na sua palavra. Muito pelo contrário. A Bíblia declara: filho, você quer me seguir? Parabéns, fez a escolha certa. Tome sua cruz e siga-me, porque no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar por cenários de sombra e da morte. Por isso, irmãos, às vezes algumas pessoas não entendem quando pegam um exame e vem uma notícia inesperada. Às vezes tem que sepultar uma pessoa querida, amada. Às vezes perde alguém antes do tempo. Às vezes o alimento falta o trabalho. E muitas vezes cobrando de Deus: oh Deus, cadê Deus nessa hora que a crise aperta, que o vale da sombra aparece? Deus nunca prometeu que a sua vida seria apenas bonança. Deus nunca prometeu isso para você. Mas lembre-se, irmãos, a situação que talvez você esteja vivendo não quer dizer que o pastor tenha te rejeitado. Pelo contrário, ele quer que você entenda que ele deseja ser seu pastor, tanto na alegria quanto na tristeza, como na fartura, como na escassez. Agora, o mais importante, irmãos, do Salmo capítulo 23, é que a ovelha que caminha pelo pastos verdejantes, ela caminha pelo vale da sombra e da morte, mas a jornada dela não termina nem no pasto e nem no vale. Na onde que a jornada dela termina? O terceiro cenário, que é a terceira estrofe, está dizendo o seguinte, olha aí, versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me... Olha agora, o terceiro cenário: todos os dias da minha vida, e habitarei na onde? Na onde, irmãos? Na casa do Senhor. Então a jornada da ovelha, irmãos, só termina quando ela chega na casa do Senhor. Então, eu não sei como é que está a sua vida agora. Talvez aqui, nesse cenário da igreja em que nós estamos vivendo, irmãos, alguns estejam no pasto verdejante, tudo dando certo, trabalho, emprego, família, dinheiro, está tudo dando certo. Mas talvez alguns aqui, irmãos, estejam atravessando o vale da sombra e da morte. Problemas, lutas, dificuldades, doença, um exame inesperado, o término de um relacionamento, o fracasso, muitas vezes, espiritual. Mas, queridos, o que eu quero deixar para vocês, no final, não importa se você está no vale ou você está no pasto. O que mais importa é que a sua jornada ela só termina quando você chegar na casa do Senhor. Portanto, o Salmo nos lembra, irmãos, de que nós estamos em uma jornada aqui nesse mundo de volta para a casa do Pai. Nós estamos em uma jornada nesse mundo de volta para a casa do Pai. E nessa jornada você vai atravessar alguns cenários da sua vida, mas isso não importa. O que mais importa é que a sua jornada ela termina na casa do Pai. Eu gosto muito de um pensamento de um escritor católico, mas ele escreveu muitos materiais extraordinários, irmãos. E tem um pensamento dele que ele diz o seguinte: eu descobri em mim mesmo
desejos os quais nada dessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Você não foi projetado, você não foi feito para esse mundo. Você pode ter muito dinheiro, pode comprar muitas coisas, mas isso não vai preencher você, porque no final de contas, irmãos, no final das contas, nós estamos apenas nos alojando aqui nesse mundo. Apenas nos alojando. Você pode comprar muitas coisas, uma casa maravilhosa, dizer, pastor, comprei uma casa maravilhosa. Parabéns, a sua barraca é melhor do que a minha, mas tudo aqui são barracas. Tudo aqui são barracas. E isso não pode preencher você, porque você não foi projetado para esse mundo. O Salmo capítulo 23 nos lembra esse detalhe, irmãos, que nós fomos projetados para outro mundo, outro planeta. Porque a jornada da ovelha só termina quando chegarmos na casa do Senhor. Aqui é uma referência clara a respeito do grande dia da volta de Jesus. Quando Deus vai pousar com uma cidade inteiramente de ouro, um lugar agradabilíssimo, maravilhoso, sensacional, onde será ali, irmãos, o lar dos remidos, daqueles que conseguiram trilhar todos esses cenários de vida, mas que conseguiram chegar ao destino final, casa do Senhor. Eu quero concluir a minha fala, irmãos, e agora fazer um apelo para você. Olha, no Antigo Testamento tem algo que chama atenção, algo muito interessante. O povo de Israel no passado, ele foi levado cativo para onde? Babilônia. Daniel, seus amigos e tantos outros. Mas quando chegaram em Babilônia, o que aconteceu ali, irmãos? Daniel, ele foi trabalhar com quem em Babilônia? Com quem que ele foi trabalhar em Babilônia? Vocês lembram? Com o rei. Daniel e seus amigos foram trabalhar com o rei. E eu pergunto, Daniel tinha comida, sim ou não? Tinha casa? Tinha moradia? Não só Daniel, como todos os povos que foram feitos cativos ali em Babilônia, eles tinham casa, moradia, comida. E olha que interessante, irmãos. Além de Daniel, muitos do povo de Deus que foram para a Babilônia, eles passaram a ter uma vida boa ali. Flávio José, um dos grandes historiadores da era cristã primitiva, ele trouxe relatos que o povo em Babilônia tiveram bons empregos, boa comida, boas casas. E o que aconteceu? O povo de Deus, irmãos, o povo de Deus começou a achar uma vida boa e cômoda em Babilônia. Babilônia começou a ser, ou a deixar de ser um lugar desconfortável e se tornar um lugar confortável. Depois de 70 anos, Deus chamou Esdras e Neemias para reedificar Jerusalém e levá-los para Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A maioria deles não queriam mais voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Babilônia estava um lugar confortável demais. Eles se esqueceram que eram forasteiros ali naquela cidade, irmãos. E às vezes, irmãos, a vida nesse mundo começa a ficar confortável demais. Você tem uma boa casa, um bom emprego, um bom dinheiro, um bom carro, um bom trabalho, e a vida nesse mundo começa a ficar confortável demais, e você começa a se esquecer que você não foi projetado para esse mundo. Você não foi projetado para esse lugar. Por isso, se esse mundo está confortável demais para você, eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. O desafio é esse: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Porque Deus, Ele quer levar você para a casa do Senhor. Eu queria ler o último verso com você,
no livro de João, capítulo 14. Eu leio e finalizo aqui com você, tá bom? Eu queria fazer um apelo, finalizar o meu apelo nesse salmo aqui, nesse texto de João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Saia da zona de conforto. O Salmos 23 nos lembra da casa do Senhor. E foi o próprio Jesus que declarou essas palavras poderosas em Salmos, em João capítulo 14. Diz assim, não se turbe o vosso coração, ainda que esteja aí, passando pelo vale da sombra da morte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a casa do Pai, que o Salmo capítulo 23 descreve, que é para lá que nós estamos nessa jornada. E nessa jornada você atravessará cenários felizes, contentes, alegres, mas também cenários indesejáveis. Mas lembre-se, não importa em qual cenário você esteja vivendo, o que mais importa é que o destino final não é nem no pasto e nem no vale, é na casa do Senhor. Gostaria de ir para lá? Sim ou não? Teremos um hino agora. E no final desse hino, eu quero fazer uma oração com você, para sairmos daqui cheios de esperança, animados e melhores preparados para o reino dos céus. Sou grata a Deus por Ele ter me devolvido a voz. Eu fiquei sem voz durante esses 6 meses e essa é a primeira vez que nós estamos nos apresentando. E eu agradeço pelas orações. Foi as orações dos irmãos que fez com que minha voz voltasse e Deus atendeu. Então sou grata a Deus. Tenho orado a Deus, tenho até braços do Pai.
Fechou com chave de ouro agora. Vamos orar. Querido bom Deus, querido Pai, que possamos ter essa segurança, Senhor, de estarmos em Teus braços. Não importa o cenário que tenhamos atravessado nessa vida, Senhor. Há momentos de muita bonança, há momentos de muita escassez, há momentos de muita alegria e felicidade, mas haverá momentos de muita tristeza. Mas não importa, o Salmos 23 não importa em qual cenário estejamos, o que mais importa é que o nosso destino final é na casa do Senhor. Por isso, Senhor, com esse pensamento, possamos viver um despertar espiritual, Pai. Sair do acômodo espiritual e sermos intensos no nosso preparo para a casa do Senhor. Queremos estar contigo, Pai. Nos ajude a vencermos as lutas, as batalhas e vencermos com alegria. Que possamos carregar a cruz com alegria, porque queremos um dia estar na Tua presença. Leva-nos para casa na proteção dos Teus santos anjos, Pai. Por favor, Senhor. E que ao chegarmos, tenhamos a certeza de que tivemos um encontro contigo aqui, nessa manhã, na Tua igreja. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Estarei à porta para cumprimentá-los e até a próxima, se Deus quiser.